Olá, pessoal. Daremos continuidade a esta manhã de abertura do primeiro colóquio de Educação Internacional para o Sul Global. Para quem não estava ligado aí, que chegou agora, eu sou a professora Delúbia Sancler. Gostaria de descrever que sou morena, cabelo preto, meu cabelo está solto e eu estou usando uma blusa rosa. Nessa continuidade, nós teremos a nossa conferência de abertura. E antes de ouvirmos o conferencista dessa noite, eu gostaria de apresentar a vocês o debatedor dessa sessão, que é o nosso querido idealizador do evento, coordenador geral, o professor Kleber Silva. Vou apresentar o professor Kleber para vocês que estão chegando agora. O professor Kleber Silva, ele é associado 1 do Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Ele leciona disciplinas no curso de Letras, Português do Brasil como segunda língua e no programa de pós-graduação em Linguística da UNB. No programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Tocantins. Ele é licenciado em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem mestrado em Linguística Aplicada pela Unicamp e é pós-doutor em Linguística Aplicada pela Unicamp. É também pós-doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. E está no seu pós-doutoramento em Estudos Linguísticos pela Universidade Penn State University. Ele é coordenador do Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, o GECAL, e também faz parte do African Studies, sob a coordenação geral do professor Sinfrey Macone, da Penn State University. Suas áreas de interesse e pesquisa incluem gênero, raça e educação linguística, língua, linguagem, discurso e práticas identitárias, multiletramentos e formação crítica de professores e professoras de línguas, teorias e pedagogias críticas e práticas decoloniais na produção de conhecimento. Então, é com você, professor doutor Kleber Silva, você tem a palavra e a nossa atenção. Muito obrigado. Então, bom dia a todos, a todas e a todes. É com muita honra que nós vamos ter agora a conferência de abertura, que vai ser proferida pelo professor Akari. Eu acredito que, para nós acadêmicos, tanto da área da linguagem quanto da área da internacionalização, eu acredito que o professor Akari, ele dispensa qualquer apresentação. O professor Akari, né, só de falar professor Akari, todos nós já conhecemos, né, seus livros, dentre eles o próprio livro chamado Internacionalização das Políticas Educacionais, Transformações e Desafios, publicado pela editora Voz no Brasil, e uma gama de livros que realmente contribuem muito para a nossa transformação social. O professor Akari, ele tem desenvolvido estudos, né, na área de políticas e desigualdades educacionais, educação comparada e conexões entre cultura e educação. Ele é professor na linha de pesquisa Dimensões Internacionais da Educação, na Universidade de Genebra, na Suíça. É consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e de outras organizações internacionais. O professor Akari já foi reitor, já desempenhou a função de pró-reitor de pesquisa em universidades na Suíça, e também trabalhou na Universidade de Freiburg, na Suíça, e em Maryland, nos Estados Unidos da América. Então, é com imenso prazer que nós recebemos nessa manhã, aqui no Brasil, aí na Suíça um pouquinho mais tarde, né, professor Akari? Nós vamos ter o privilégio de ouvir o professor Akari com a sua conferência intitulada Repensando a Internacionalização do Ensino Superior, Estratégias, Desafios e Caminhos Alternativos. Em nome do nosso grupo de pesquisa, professora Akari, a gente queria externar a nossa gratidão por toda a sua atuação acadêmica, engajada, aplicada e crítica feita em prol de uma internacionalização. E certamente
Antes de ouvi-los, nós já somos pessoas motivadas. Após a sua conferência, nós vamos estar muito mais motivados em fazer a diferença em nossos blocos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e de internacionalização. Seja muito bem-vindo, professora Cária. A palavra é do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Aqui boa tarde, porque aqui na Suíça já estão 14 horas. Muito obrigado pelo convite. E, na verdade, eu gostaria cumprimentar todo mundo e desejar que todos os participantes sejam em boa saúde. Como todos, em todo lado do mundo, estamos um pouco cansados com a questão da pandemia, e justamente essa pandemia está colocando uma reflexão sobre o futuro do ensino superior, o futuro da internacionalização. E, bom, primeiramente eu gostaria pedir sua flexibilidade para mim português. Vou procurar falar um português que dá para entender, mas seguramente em alguns momentos vai ser um pouco mais difícil. É muito mais fácil para mim dar palestra em francês ou em inglês, mas, enfim, vamos usar o português. E eu gostaria de dizer que na verdade, eu gostaria de compartilhar alguma reflexão sobre essa ideia de repensar a internacionalização do ensino superior. Na verdade, a pandemia em todas as universidades do mundo vai obrigar o gestor, os professores, estudantes a pensar de forma alternativa a essa internacionalização. E, justamente, eu gostaria de comentar algumas possibilidades de repensar a internacionalização de uma forma diferente. Então, minha fala vai ser dividida em 4 partes. Na primeira parte, vou procurar dar uma definição da internacionalização. Depois, justamente, quais são as tendências que existem para implementar a internacionalização em várias universidades. Na parte 3, vou dizer, na verdade, quais são as experiências que deram certo, que funciona bem, quais são as condições, se a internacionalização é uma questão de financiamento, se é uma questão de estratégia, se é uma questão de mobilização de toda a comunidade educativa. E vou terminar para falar um pouco do impacto de Covid-19, porque, para mim, na verdade, faz alguns meses, eu sempre fico um pouco chateado quando todos os colegas aqui na Universidade de Genebra conectam tudo por o Covid. Então, observei que minha universidade, todas as prioridades de pesquisa, de ensino, tudo está conectado no Covid. Eu não parava, na primeira onda do Covid, de falar, não, o Covid é só um acidente. E, na verdade, 6 meses depois, estou mudando de ideia. Eu vejo que essa questão do Covid vai obrigar a repensar o ensino superior e, no mesmo tempo, a repensar também a questão da internacionalização. Então, vou começar para como pensar justamente a internacionalização na época atual. Eu vejo várias perguntas. Primeira pergunta: de que se trata quando se fala da internacionalização? Que é a internacionalização? Segunda pergunta muito importante: por que internacionalizar? Eu vejo essa é uma pergunta central, porque
observo algumas universidades se lançam no processo de internacionalização sem pensar antes por que internacionalizar. Terceira pergunta é a questão da relação entre a internacionalização e a identidade de minha instituição, minha universidade, sua missão, seus valores. Então, a questão da internacionalização pode mudar ou pode construir a partir da identidade de cada instituição. E, para terminar, a questão dos objetivos concretos da internacionalização. Quando vocês já responderam as 3 primeiras perguntas, que é a internacionalização, por que internacionalizar, como a internacionalização vai afetar minha identidade como instituição de ensino superior, podemos pensar a questão de objetivo da internacionalização. Eu vejo que até agora minha palavra ficaram um pouco teórica, então vou dar um exemplo concreto. Se, por exemplo, minha universidade quer mandar estudante de pós-graduação ou de graduação em mobilidade internacional, minha instituição tem que pensar o custo dessa mobilidade internacional. Significa se estudante é um direito de fazer mobilidade internacional ou é uma opção. Então, quando a situação, a mobilidade internacional é uma opção, significa que é uma opção conectada ao poder aquisitivo da família do estudante. Então, pode ser que uma política para impulsar a mobilidade internacional entra em choque, entra em tensão com os valores de minha universidade. Várias universidades no mundo têm valores de equidade sociais, equidade raciais, luta contra a desigualdade. Então, quando minha instituição se coloca para fazer mobilidade internacional dependendo do poder aquisitivo do estudante, significa que esse processo de internacionalização entra em tensão, entra em conflito com a identidade, a missão e os valores de minha instituição. Então, eu vejo que pensar a internacionalização sempre começa com pensar essa pergunta preparativa para um processo de internacionalização. O slide seguinte é para ilustrar uma situação paradoxal, na verdade, começando para minha própria instituição. E quase na maioria da instituição que visito em várias partes do mundo, existe esse paradoxo, essa situação estranha. A internacionalização, de modo geral, se torna invisível quando mudamos de escala. O que significa isso? Significa quando você fala com o reitor, com o pró-reitor, com o encarregado da oficina de relação internacional, por exemplo, lá na Universidade de Brasília, todas essas pessoas, que podemos chamar-lhe gestores, falam muito da internacionalização. Inclusive, como no Brasil, a internacionalização faz parte da campanha eleitoral para ser eleito como reitor, por lo menos na universidade pública. Então, a internacionalização fica uma prioridade do nível da gestão. Mas quando você vai falar com professor, com estudante, com pessoa da administração,
A internacionalização fica um assunto muito longe, muito desconectado. E, na verdade, a maioria de estudantes do programa de ensino estão realmente desconectados com o processo de internacionalização. Então, dito de outra forma, a internacionalização, claro, com intensidade variáveis, fica, sobretudo, um assunto de gestores e menos uma realidade cotidiana da vida dos universitários, pesquisadores e outras pessoas que fazem a vida da universidade. Então, eu gostaria, nessa parte 2, insistir sobre a necessidade de diminuir a tendência de internacionalização como crença institucional confirmada e internacionalização como modo de viver a universidade, de viver o programa de ensino, de implementar programa de pesquisa de forma concreta na vida universitária. E, de forma geral, existe uma distância. Essa distância não é uma postura apropriada por o processo de internacionalização. Vou agora falar, na verdade, de alguns quadros conceituais que podem ajudar-nos para entender de lo que se trata quando falamos de internacionalização. Na verdade, sempre quando se fala de internacionalização, precisamos conectar a internacionalização com os 3 missões principais da universidade em todo o lado do mundo. Existe a missão de ensino, pesquisa e o que se chama no Brasil extensão, em outra parte do mundo se chama serviço a comunidades. Então, a vida universitária é sempre organizada dentro dessa perspectiva de 3 ramos. O ramo ensino, o ramo pesquisa e o ramo serviço à comunidade e extensão. Então, quando queremos analisar o processo de internacionalização, precisamos ver o impacto desse processo em diferente rama da missão da universidade. E aqui, nos slides, tem algumas propostas para analisar todos esses elementos. Eu quero insistir sobre a importância da questão da liderança. Significa a internacionalização de forma concreta é, sobretudo, a capacidade de liderança do escritório de relações internacionais. Se esse escritório tem liderança, tem movimento, tem capacidades, tem parceria institucionais dentro das universidades, é realmente uma entrada boa na dinâmica da internacionalização. Eu não vejo os critérios da relação internacional como uma garantia da internacionalização, mas é uma etapa necessária, mas não é suficiente para a internacionalização. Então, precisamos ter essa etapa de ter um escritório consolidado, mas depois, rapidamente, precisamos analisar as dimensões da internacionalização segundo 3 eixos que expliquei: ensino, pesquisa, extensão. E esse quadro conceptual, como outro, insiste também sobre a questão elementos mensuráveis, elementos que se podem medir.
quantitativamente e qualitativamente. Então, quando falamos de elemento que se pode medir, você pode medir, sobretudo, o elemento quantitativo, quantos professores pesquisadores saíram em mobilidade internacionais, quantos estudantes estrangeiros recebemos em outra instituição, quantos estudantes de minha universidade mandamos afora, qual competência. Por exemplo, em inglês, ou língua estrangeira, nossos estudantes que saíram afora levaram a nossas universidades. Então, essa questão de elementos mesuráveis é uma questão super importante. Agora vou passar a outro quadro conceituais, e mais ou menos encontramos os elementos que são parecidos, são um pouco diferentes. Esse quadro conceituais insiste sobretudo sobre a questão do networking, a questão da abordagem, a questão de necessidade de ter uma estratégia de internacionalização. Quando se fala de ter uma estratégia de internacionalização, precisamos que essa estratégia seja escrita, não na cabeça dos gestores. Quando você escreve uma estratégia, explica essa estratégia à comunidade universitária, você entra em processo de internacionalização. Então, essa questão de justificativa, o que se fala em inglês, rational, é a questão quais são as justificativas que realmente temos para internacionalizar, e você precisa falar sobre essa justificativa com a comunidade educacional em cada universidade. Vou passar agora, e esse encontro internacional tem no título desse congresso internacional, temos a ideia do Sul global, a questão dos países emergentes. E eu gostaria justamente de analisar com vocês todos, quando olhamos a questão da mobilidade de estudante, e para fazer esse quadro, eu usei como fonte da Unesco 2020, o Instituto Estatístico da Unesco nos dá alguns dados interessantes para analisar a mobilidade de estudante a nível global. E eu gostaria justamente de analisar com vocês a questão de se essa mobilidade internacional de estudante realmente estamos em um caminho de sair da hegemonia da Europa, da América do Norte, da Austrália, e que o Sul global está ganhando espaço nessa mobilidade internacional de estudantes. Claro, a internacionalização como conceito é muito mais amplo que a mobilidade de estudante, mas a mobilidade internacional de estudante é um aspecto importante. Então, que vamos ver quando analisamos isso? Enfim, vamos primeiro ver que, claro, quando vimos o porcentagem da mobilidade externa, significa os alunos que mandamos afora para uma mobilidade, para ter um diploma, uma mobilidade de um semestre, 2 semestres. Então, o que observamos que as partes do mundo onde tem mais mobilidade externa é a parte de Ásia e de este de Ásia e do Pacífico. Esse vai incluir países como China, como Japão, como Coreia, e vimos que essa parte do mundo, claro, com a população da China, essa parte do mundo dá 27%
de todas as mobilidades externas. Depois encontramos América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa do Oeste, e justamente depois a Europa Central, depois a Ásia do Sul, depois o Estado Árabe, depois da África, e aqui encontramos a América Latina. Então, podemos dizer que dentro de 100% da quantidade de estudantes que saem para estudar afora, a América Latina não se encontra na parte do mundo que manda mais estudante para estudar afora. E como podemos explicar isso? Podemos explicar isso de duas maneiras. Uma maneira positiva significa que as universidades na América Latina têm uma oferta tão ampla que os estudantes não saem afora para a mobilidade. Essa é a interpretação positiva. A interpretação negativa pode ser que a universidade latino-americana fica com uma mobilidade realmente muito fraca comparada à importância econômica da América Latina. E agora vamos ver outros dois quadros que são interessantes, sobretudo esse dado sobre o porcentagem de estudantes que chega da fora, inbound mobility. E aqui vamos ver que a hegemonia da Europa e da América do Norte não fica teórica, porque, na verdade, mais que a metade de estudantes são recebidos em países como Europa do Oeste e América do Norte. E significa que realmente existe ainda uma hegemonia da Europa e de Canadá e Estados Unidos como um centro mundial para atrair mobilidade internacional. Claro que a mobilidade internacional está cada vez mais importante em países como China, mas aqui vamos ver que a América Latina fica um lugar do mundo que realmente atrai poucos estudantes estrangeiros. Então, podemos dizer que a América Latina é a região do sul global onde a mobilidade é mais desenvolvida, não é a região do mundo onde essa mobilidade é mais desenvolvida, e a América Latina recebe uma porcentagem muito baixa de estudante estrangeiro. Claro, como podemos explicar isso? Para receber estudante estrangeiro no Brasil, esse estudante precisa dominar o português. Então, um problema importante é que se vários estudantes, a maioria dos estudantes do mundo querem ir nos Estados Unidos e Europa, é porque o inglês, o francês são línguas que têm mais difusão internacional por o processo também da colonização e o processo da hegemonia cultural e econômica. Então, para terminar sobre essa análise um pouco global, onde se situa a América Latina no processo de mobilidade internacional de estudantes, podemos dizer que a prioridade deve ser a formação de estudantes na América Latina para domínio das línguas estrangeiras, para impulsar mais mobilidade externa, saindo da América Latina. No mesmo tempo, a América Latina tem potencial para atrair estudante estrangeiro, mas esse potencial precisa formar esse estudante estrangeiro em português, em espanhol. Então, significa multiplicar a presença da língua portuguesa fora do Brasil, a língua espanhola fora de outros países hispanos da América Latina, e também, esse também vai pedir às universidades brasileiras e latino-americanas
Latino-Americana lançar programa apropriado para formar estudantes que estão chegando. Ok, agora vamos falar um pouco da parte 4 do impacto do Covid. E 5, 10 minutos para deixar um tempo para pergunta, para diálogo, em realidade. Então, como falei no início, na verdade, o Covid está trabalhando todas as sociedades mundiais, trabalhando todas as universidades. E, na verdade, eu confesso que estudante em minha universidade, antes dessa palestra, estava em um curso Zoom. Depois dessa palestra, vou ter outro curso Zoom. Confesso com vocês todos que todo mundo está cansado com Zoom. Todo mundo está cansado com a educação à distância. E, na verdade, esse Covid se está colocando a pergunta: qual é a contribuição da universidade para a sociedade? Eu vejo essa pergunta, vai que dá depois algumas voltas anormais, porque a contribuição da universidade para a sociedade tem que ser um pouco mais ampla que a contribuição tradicional da universidade para a sociedade. Eu vejo, por exemplo, em minha própria universidade, uma área que estamos desenvolvendo muito agora é o suporte psicológico à população geral. Como temos na Faculdade de Psicologia e de Educação, vimos que na pandemia o nível do problema psicológico, psiquiátrico é tão grande que nossa universidade não pode ficar sem fazer nada. Então, essa questão de contribuição das universidades para a sociedade me parece um assunto muito mais amplo de contexto dessa pandemia. Depois, a questão da internacionalização é para todos ou para alguns. Justamente essa pandemia nos mostra, mesmo em um país, não gosto muito da expressão usada no Brasil, país do primeiro mundo, vou falar diretamente, um país como Suíça, país com uma renda alta, essa pandemia nos mostra a questão da desigualdades sociais. Desigualdades sociais, por exemplo, no acesso à educação à distância. Significa que não basta ter Zoom, tem que pagar a conexão. Tem que ter uma cultura de aprender com Zoom. Tem que aprender sozinho, também tem várias coisas. Depois, a questão do ensino à distância ou presencial. Claramente, observamos que, na verdade, essa pandemia nos mostra que o ensino mais efetivo, mais forte, o ensino onde vocês podem construir uma relação presencial com o estudante. E, justamente, para a questão da internacionalização, a pergunta importante é que se precisamos de estratégia ou precisamos deixar os professores estudantes se virar sozinhos, como se fala em francês, laisser-faire. Vamos ter estratégia institucional para internacionalizar ou para deixar cada um fazer sua iniciativa. A questão da transversalidade, essa questão, para mim, é super importante, porque se queremos internacionalizar mais, precisamos mudar a lógica do nosso programa de formação. A lógica atual do nosso programa de formação é adicionar disciplina, como se fala no Brasil. Você faz a carreira Relação Internacional, a carreira Educação, a carreira Direito, você tem uma adição de disciplina. Na verdade, se queremos repensar a internacionalização, a formação universitária tem que parar
de ser pensada como adicionar disciplina. Tem que ser pensada como uma forma de adicionar competência, de adicionar capacidade de resolver problema. Tem que ser repensada como capacidade de dar à economia, à sociedade, estudante capaz de pensar por si mesmo, de pensar a questão das sustentabilidades, de pensar a questão da relação desiguais nas sociedades. Então, para mim, realmente, se queremos aprender algumas coisas com essa questão de Covid, é essa questão de transversalidades. Vivimos muito, anda na universidade, em um mundo de adicionar disciplina, subdisciplina, e cada um está brigando com o outro para dizer minha disciplina tem mais legitimidade, tem mais publicação, tem mais teoria, e precisamos repensar todo esse aspecto. Esse vai facilitar muito a questão da internacionalização. Toma, por exemplo, a questão, eu sei que Kleber é especialista da questão da língua, você observa o fracasso do ensino da língua estrangeira em todas as nossas universidades. E por que é um fracasso? Porque temos uma tradição de ensinar francês, gramática, estrutura da língua, praticar um pouco. Na verdade, precisamos mudar da forma como desenvolvimos a competência na universidade. E eu vejo que com essa pandemia, vamos internacionalizar de forma diferente, ou vamos realmente recentrar-nos mais sobre o espaço nacional. Porque existe um risco. Agora, por exemplo, minha universidade, toda a mobilidade física está parada. E todas as mobilidades físicas estão paradas por lo menos até setembro. E não penso, vejo que muitos problemas econômicos, financiamento, orçamento, não vamos mais ter essa quantidade de dinheiro colocado na internacionalização. Então, precisamos repensar essa questão da internacionalização. A questão, qual é o objetivo da universidade? O objetivo da universidade, formar o profissional competente e o cidadão. Eu afirmo que precisamos formar os dois. No mesmo tempo, precisamos de profissional competente, mas também precisamos de cidadão. Precisamos das duas questões. A questão da cooperação ou competição. Claro, a realidade vai nos deixar a lidar com os dois. Vamos parar de sonhar com um mundo onde não existe competição entre universidades, a nível nacional, entre universidade particular, universidade pública, entre universidade que tem prestígio histórico, outra que estão querendo adquirir esse prestígio. Então, essa questão de competição vai ficar lá. Mas, dentro da competição, podemos também encontrar forma de cooperar, forma de fazer cooperação. Pensam só um minuto nos programas de doutorados, em várias disciplinas. Eu vou pensar só no programa de doutorado na disciplina que conosco mais, a educação. Se cada escola doutoral trabalha sozinha, aqui na Suíça, por exemplo, temos várias universidades, é mais interessante fazer a mesma escola doutoral, porque você vai ter uma massa crítica de pesquisadores que vão dar realmente uma formação doutoral sólida. Se trabalhamos sozinho, cada universidade, vamos fragmentar nossa possibilidade de trabalhar juntos. E a último ponto que eu gostaria de insistir, a questão de globalização ou regionalização. O que quero dizer com esse ponto, globalização ou regionalização? O que significa? Brasil, por exemplo, precisa priorizar
Europa, Estados Unidos ou América Latina para a cooperação universitária. O que sempre observei em minha atividade de pesquisa, de ensino, é que sempre a universidade sempre quer cooperar com universidades que são consideradas como excelentes. Ok. Por exemplo, minha universidade, sempre quando eu falo com o reitor ou proreitor, me falam, no Brasil, queremos só colaborar com a USP e Unicamp. Nos Estados Unidos, queremos só cooperar com Harvard e o Massachusetts Institute of Technology. No Canadá, queremos só colaborar com Montreal e McGill. Que há atrás disso? E a mesma coisa na África, no Médio Oriente, no Cazaquistão, por exemplo, quando eu vou no Cazaquistão, eu falo assim com meu colega lá, vale a pena ver se vocês podem colaborar com o Brasil. A gente lá no Cazaquistão me fala assim, professor, não temos nada que aprender com o Brasil. O Brasil não é um país desenvolvido. Queremos colaborar com os Estados Unidos. Só o problema é que os Estados Unidos não querem colaborar com o Cazaquistão. Então, esse processo de hegemonia, vai dar certo o dia que a gente que está no sul global querem colaborar entre a instituição do sul global. Então, quando eu chego no Brasil, vale a pena chegar a um momento onde o Brasil não somente tem olhar por Portugal, por Espanha, por Alemanha, por Estados Unidos, mas está a olhar por Colômbia, por Paraguai, por Bolívia, por Argentina, porque, na verdade, eu confesso que, às vezes, vale a pena muito mais colaborar com universidade onde você tem algumas conexão cultural, onde você tem infraestrutura comparável, onde você tem facilidade de comunicação, porque entre português e espanhol tem mais facilidade que entre português e alemão, e também colaborar entre universidades que estão em um ambiente social comparável, com nível de pobreza alta, mas eu confesso que não encontrei até agora a solução, porque, na verdade, a internacionalização da universidade está dentro de um mundo hegemônico, e onde as pessoas pensam que podem aprender solamente com pessoas que são mais cumulativas que eles. Eu tenho vários projetos na África, e vários colegas na universidade sempre me falam assim, por que você vai viajar na África? O que você vai aprender lá? Então, eu tenho uma pergunta um pouco pronta para responder a minha colega. Eu gosto de ir na África para retornar com energia. Para retornar com energia para encarar os problemas sociais, econômicos. E justamente, mesmo se você se vá em um país onde tem problema na tecnologia, na infraestrutura, em tudo, tem problema de tudo, sempre você pode aprender. Eu confesso que a precariedade te dá também solução criativa, te dá a possibilidade de aprender de pessoa que não está em um nível tecnológico que você espera. Então, eu sempre procuro lutar contra essa tendência a dizer podemos aprender solamente com pessoa mais poderosa, com universidade que tem um ranking melhor. Então, precisamos realmente mudar essa forma de pensar. Agora, para terminar, alguns minutos. Temos alguns minutos, professor Kleber, sim? 5 minutos. Não, sim, pode ficar à vontade, professor. Karen, pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Agora, algumas propostas para realmente dizer, bom, vamos ver o que se pode fazer como internacionalização em casa.
Eu vejo que, no contexto do Covid, essa questão de internacionalizar em casa é um problema importante. Por quê? Bom, faz um ano, um pouco mais que não viajei no Brasil, eu estou seguindo a situação do Brasil um pouco de longe, eu sei que a questão econômica no Brasil, política, financiamento da universidade, autonomia da universidade, está todo no fogo, não sei se você pode dizer assim. Mas, então, vamos pensar como se pode internacionalizar ficando em casa. Então, primeiro, a questão da internacionalização, primeiro, a questão da governança e da gestão. Então, eu vejo com essa pandemia a necessidade de fazer outro tipo de parceria. Por exemplo, estamos agora fazendo, por exemplo, um curso online com universidades nos Estados Unidos, algumas na Europa, algumas na África, sobre a questão de desenvolvimento sustentável. Então, você junta professor, junta estudante de várias universidades e que vão trocar a ideia, mas a questão é que a universidade tem que dar a cobertura institucional. E por isso eu falo da governança e da gestão. Então, quando você tem uma iniciativa de fazer parceria e intercâmbio virtual, por exemplo, precisamos dar apoio institucional. Existe também a questão de financiamento, porque mesmo se a internacionalização em casa, intercâmbio virtual, não precisa do mesmo financiamento que uma mobilidade internacional de estudante, você pode precisar tradução, precisar pagar alguns expertos, precisar ter alguns financiamentos para fazer pesquisa à distância. Então, essa questão de governança e da gestão é super importante. Depois, no meio, temos a questão da política de recrutamento e atração. Atração de estudante internacional para a formação acadêmica, intercâmbio de curta duração. Eu vou repetir de novo. Se você quer atrair estudantes internacionais no Brasil, não tem 10 formas de fazer isso. A primeira forma, você tem que oferecer algumas becas. Não pode atrair estudante no Brasil se estudante não tem algumas bolsas de estudo. Primeiro, então, tem a questão política, se realmente dentro da política de ensino superior tem uma vontade de atrair estudantes internacionais, não sei. Eu penso agora no Brasil, os problemas estão em outra prioridade que oferecer bolsa de estudo para estudante africano, europeu, outro lugar do mundo. Então, mas se você quer internacional em casa, você precisa mais estudantes internacionais. Não tem milagre. Se você quer realmente internacionalizar em casa, você tem que atrair estudantes estrangeiros. Segunda forma, você tem que atrair professores e pesquisadores estrangeiros. E aqui também entra de novo a questão de financiamento. Há momentos, o CNPq, o CAPES, estavam com programa de pesquisador estrangeiro, etc. Sabemos que todos esses programas estão em discussão, mas não tem milagre. Se você quer aumentar o número de pesquisadores estrangeiros em casa, tem que atrair a gente em casa. De forma, mobilidade curta, mobilidade depois da aposentadoria, de algumas formas. Qual é o problema no meio? O problema no meio é a questão do financiamento. Já falei várias vezes. A questão da burocracia e dificuldade administrativa. Claro, também tem que facilitar essa questão burocrática, essa questão
administrativa. Por exemplo, às vezes conseguimos bolsa de estudo a estudante africano em meu departamento e os estudantes africanos não conseguem visto na Embaixada da Suíça na África, porque tem excesso de burocracia, tem problema de discriminação. Então, precisamos trabalhar com, cada vez que é possível, fazer algumas intervenções para dizer não concordamos com a política oficial de a gestão do visto para estudante estrangeiro ou internacional dentro da representação suíça na África, por exemplo. E a última parte, na verdade, é a parte que conosco mais, a questão do ensino da pedagogia. Precisamos desenvolver atividade no campus com alunos internacionais, precisamos fazer eventos científicos internacionais, como o evento onde estamos hoje, precisamos desenvolver curso de língua estrangeira, não somente em inglês, mas o inglês é importante também. Então, a questão é não exclusivamente em uma língua, mas desenvolver curso de língua estrangeira e curso mais baseado sobre competência de comunicação e menos sobre gramática ou estrutura de linguagem. Então, insisto sobre a questão da reforma da pedagogia de curso de língua estrangeira a casa. Desenvolver curso à distância com parceiros estrangeiros. Eu vejo essa possibilidade como uma possibilidade super importante. Estou, por exemplo, agora desenvolvendo um curso com o Cazaquistão sobre metodologia de pesquisa. Estamos com outros projetos para desenvolver um curso à distância com uma universidade no Japão sobre cidadania mundial. E eu vejo esse tipo de cursos são super interessantes porque realmente você junta professor de vários países, trabalham juntos, vão a compartilhar cultura pedagógica diferente. Só um detalhe, por exemplo, no Japão, estudante sempre tem que trabalhar, sempre tem que render exercício. Na Suíça não é o caso, porque não temos essa tradição. Então, vamos aprender, fazendo um curso à distância juntos, vamos aprender. Fortalecimento das dimensões internacionais dos programas. Você também pode internacionalizar por fortalecer essa parte internacional. Quais são os problemas essenciais? Problemas essenciais são essa questão de hegemonia do inglês. Hegemonia do inglês. O inglês é importante, mas tem que evitar a hegemonia de uma língua sobre a questão da internacionalização. A questão da proficiência em língua estrangeira por professor e alunos. Esse tem que ser realmente nas prioridades da instituição. Vou terminar minha fala para dizer, na verdade, no fundo, a questão da internacionalização é como um termômetro para medir a saúde da universidade. E minha fala procurou mostrar que nossa universidade não está em boa saúde. Nossa universidade está sob pressão. Pressão no financiamento, pressão na mercantilização, pressão na publicação por os jovens pesquisadores, pressão da burocracia, e, no mesmo tempo, não podemos sobreviver sem fazer a autocrítica necessária, e por isso insisti muito, se queremos internacionalizar de forma diferente, precisamos formar nosso jovem de forma diferente e sair dessa perspectiva de adicionar disciplina, sem nenhuma coerência, e entrar em uma perspectiva que o professor universitário não trabalha sozinho para a sua disciplina, para a sua prioridade de pesquisa. O professor universitário trabalha
em um time, em uma equipe, e trabalha não para resolver problema disciplinário, mas para resolver problemas sociais, econômicos, científicos, globais. Muito obrigado e espero que meu português não foi uma tortura para todos. E estou pronto para dialogar e responder algumas perguntas. Muito obrigado, professor Akari. Eu estou acompanhando aqui no nosso canal, estou acompanhando também no YouTube, estou acompanhando no grupo aqui dos palestrantes. Todos estão muito inspirados com a sua fala, uma fala muito embasada, uma fala crítica, uma fala completamente inspiradora. Queria agradecer muitíssimo, professora Akari, por essa oportunidade. Professora Akari, eu tenho aqui, já chegou no chat aqui, em torno de 10 perguntas aqui. E no nosso grupo dos conferencistas já chegaram também algumas perguntas. Aí eu queria, se o professor permitisse, só fazer um comentário acerca do que o professor mencionou, e depois eu gostaria, se o professor pudesse, responder essas perguntas a partir da sua proposta, que eu achei muito interessante, a proposta da internacionalização vista pela governança e gestão, pelas políticas de recrutamento e atração, e o ensino e a pedagogia. E as perguntas que os colegas compartilharam, os congressistas aqui, elas interfaceiam esses 3 pilares que o professor falou, né? Então, se o professor permitir, depois eu vou passar as 12 perguntas para o professor, e aí eu gostaria que o professor pudesse falar para a gente, né, sobre essa questão que nós vamos dialogar agora. Nós podemos ter um bate-papo, professor, mais ou menos por 15 minutos, 20 minutos, para o professor mencionar sobre esse assunto? Então, ótimo, então, perfeito. Eu tentei organizar aqui as perguntas a partir dos eixos, né, que o professor mencionou. Temos 2 perguntas que elas interfaceiam a mesma questão, que é a Giovana e a Delúbia Sancler. Quais são os objetivos, os resultados esperados de uma internacionalização crítica? Já que o senhor falou um pouquinho sobre a questão da universidade para a sociedade, né? Até quando o senhor explicou sobre a questão da extensão, né? Não usar a extensão, a questão para a sociedade, como que o senhor vê a contribuição da universidade para a sociedade em tempos de pandemia? Essas seriam as 2 primeiras perguntas. São perguntas difíceis, né? Vou procurar. Vou procurar. Na verdade, eu vejo um processo de internacionalização de uma forma crítica. Vou diferenciar o que se pode fazer dentro das universidades e o que se pode fazer afora, justamente com a sociedade global. Adentro das universidades, e vou falar de forma direta, não vou ficar atrás de forma concreta. Primeiro, tem que ter um debate interno dentro da instituição de ensino superior. E esse debate interno vai ser em torno da distância entre a estratégia escrita e a realidade nos departamentos, na vida cotidiana, no programa. Então, o ideal, não falo que existe a instituição que consiga isso, que a distância seja menos forte possível. Significa que você tem que ter uma estratégia, mas essa estratégia tem que ser em conexão com os programas, com as dificuldades de ensino, de pesquisa, e com a vida de estudante e a vida da comunidade universitária. Então, de forma crítica, é realmente participar coletivamente para reduzir essa distância. Agora, com a sociedade, é mais complexo, mais difícil. Eu vejo a coisa assim. A universidade não reflete a sociedade. Vamos falar de forma direta. A universidade é um clube de privilegiados. Isso diretamente, privilegiados.
Que significa isso, privilegiados? Eu falo de mim mesmo, Ana. Eu tenho meu salário pago depois do início da pandemia. Eu tenho que sair lá na rua, na Suíça, tem muita gente desempregada que não tem salário. Tem um pouco de auxílios sociais, mas não é igual. Então, mesmo se a pandemia se termina, precisamos repensar que podem fazer um clube de privilegiado para a sociedade global. Então, eu vejo três coisas concretas. Primeiro, que contribuição vamos ter para os excluídos da sociedade? Que de vários tipos. Tá? A exclusão pode ser social, pode ser étnica, pode ser baseada sobre gênero, pode ser baseada sobre lugar onde a gente fica. Então, em nosso programa de pesquisa, de ensino, o que podemos fazer para diminuir essas desigualdades sociais, culturais, étnicas, etc. Então, essa é uma forma de fazer, eu vejo. A outra forma de fazer, como podemos produzir um saber acadêmico e disseminar esse saber acadêmico para algumas mudanças sociais. Por exemplo, por a pessoa que trabalha em educação, em pedagogia, como podemos transmitir nossa produção acadêmica ao professor que está na sala de aula. Então, trabalhar um pouco sobre essa mediação entre o saber acadêmico e o saber que se pode usar de formas sociais. Então, essas são tentativas para realmente ter uma universidade e uma internacionalização de forma crítica. É um processo onde temos que trabalhar com nosso pensamento, mas também com nossos privilégios, com nossas posturas sociais. Então, para mim, isso é realmente importante. Excelente, professora Karen, excelente. Professora Karen, aí eu aglutinei agora mais 3 perguntas que falam sobre a questão de língua especificamente. A professora Renata Maria faz a seguinte pergunta, é Renata Maria, Rosana e Fernanda Tonelli, tá? Que eu estou organizando aqui mais ou menos mediante a fala do professor, né? A Renata Maria, ela faz a seguinte pergunta, professora Karen, seria a questão do domínio da língua portuguesa ou da língua espanhola mais desafiador do que o interesse do norte global pelo conhecimento desenvolvido nas universidades do sul global? Aí tem a pergunta da Fernanda que está relacionada também, Fernanda Tonelli. Seria possível sulear essa internacionalização? Se sim, como fazê-lo diante do império do monolinguismo do inglês na produção acadêmica? E para continuar a provocação, a Rosana menciona, será que pensar em umas diretrizes para um novo currículo que contemplasse essas metodologias desse novo normal seria talvez a transversalidade do ensino um caminho para o ensino de língua portuguesa e de outras línguas do sul global? Claro, eu fui envolvido em vários projetos Erasmus para justamente procurar fazer parceria norte e sul entre África, entre Europa e justamente o que observamos que os países africanos não querem trabalhar com países africanos também. E é igual de lo que falei no Brasil, a maioria dos processos de internacionalização se faz com universidade considerada como nos vai dar uma diferença. Então, como se pode destabilizar isso? Vou falar de forma direta, meu português está diminuindo, mas vou falar seu português está ótimo, Karen, está ótimo seu português. Podemos sulear a internacionalização acabando com o mito do primeiro mundo. Então, quando você tem no mente o mito do primeiro mundo, não vai conseguir sulear a relação internacional.
E justamente em meu trabalho concreto, com universidade concreta, no início, meu colega africano não queria fazer mobilidade na África, no vizinhos. E como mudou o assunto? Mudou o assunto quando iniciaram essa mobilidade. E justamente os mesmos, com o início do projeto, todos queriam ir na França, na Itália, lá tem laboratório, tem material. E quando visitaram um país vizinho, porque o projeto obrigava os parceiros a ir à mobilidade regional, e quando eu fiz a avaliação do projeto, a pessoa falava, nunca acreditei que se pode aprender do vizinho. Mas sim se aprende, porque o vizinho tem laboratório em estado comparável. Tem tecnologia que está mais próxima à tecnologia que temos no nosso laboratório. O vizinho tem uma forma de acolher, de relacionar, que me deixou mudar de ideia. Então, duas pistas. Precisamos acabar com a ideia de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, etc. Se pode aprender com tudo. E a segunda pergunta prática, temos que pensar, fazer as coisas para destabilizar o esquema mental. Porque nosso esquema mental não chega da história, da socialização familiar, do mídia, de tudo. É um mapeamento mental. É difícil destabilizar isso. É muito difícil, porque imagina, no Brasil entrou mesmo na linguagem comum. Se você fala de um carro de primeiro mundo, é um carro de qualidade. Se você fala um carro de outro mundo, é um carro ruim. Não, mas não é assim a vida. Então, precisamos realmente destabilizar isso. Flexibilizar nosso esquema mental. E eu confesso, no Brasil, estou um pouco escéptico sobre a questão de flexibilizar o esquema mental dos brasileiros. Eu gosto muito de ir no Brasil, tenho muito carinho por Brasil, mas eu vejo que a sociedade brasileira está em um caminho de menos flexibilidade. E eu confesso também, o Covid não ajuda nisso. Só um exemplo. Quando eu vejo no Brasil um desenvolvimento da ideia que existe um povo do bem e um povo do mal, se preocupa muito. Esse mostra que, bom, pode ser que o Brasil que se fala na universidade não é o Brasil real. Mas quando você começa a dividir o mundo entre o mundo do bem, o mundo do mal, o mundo desenvolvido, o mundo subdesenvolvido, você não vai poder entrar em um processo de internacionalização crítica. Precisamos flexibilizar essa parte. Mas eu vejo que a conjuntura não é favorável a esse tipo de pensamento. Estamos em todo lado do mundo em um processo de postura rígida, excluente, e estamos cada dia mais longe de uma postura nomada, uma postura inclusiva. Temos muita postura inclusiva no discurso, mas lamento, no actos, a postura é cada vez mais uma postura rígida, dual, isso, amigo, inimigo. Então, tem que flexibilizar isso se queremos fazer uma internacionalização crítica. Perfeito. Então, eu sou crítico na postura da gestão da minha universidade, porque essa é uma postura justamente que sigue essa ideia, vamos aprender solamente do centro de excelência no mundo. Eu desconcordo com isso. E como eu desconcordo com isso? Procurando fazer parceria com todo tipo de universidades, nosso sistema aqui lhe permite, mas também
se tem colega interessante em São Paulo, na USP, não é porque minha universidade decretou que querem só colaborar com a USP que esse me vai empuxar não colaborar com esse colega. Então, esse é o que falou a postura de flexibilidade. Desconcordo com a ideia de escolher só universidade que tem um bom ranking, mas, no mesmo tempo, minha universidade não me impede de fazer parceria com outra universidade. Claro, não temos recursos financeiros e tudo, mas vamos se virar para encontrar forma de trabalhar. Excelente, excelente, professor. Professora Kari, aí eu aglutinei agora mais um grupo de perguntas, são dois blocos. O bloco agora, a gente falou um pouquinho sobre língua portuguesa, língua espanhola, o professor mencionou essa importância. Sim, agora, eu respondi essa pergunta. Isso. Agora, se o professor pudesse colocar pimenta no acarajé ou no vatapá aí, a comida bem pimentada aí, sobre a questão das línguas estrangeiras. O professor fez algumas críticas que eu achei muito interessante, muito contundente, sobre o fracasso que nós temos no processo de aprendizado de línguas estrangeiras. A partir disso, eu queria passar a palavra para dois colegas. O primeiro, o Pentágonos pergunta: What are the disadvantages of blending learning for internalization and global competence? Qual que seria justamente as vantagens desses blending learning para a internacionalização e para essas competências globais? E a minha colega, amiga Valquíria Montemor, faz a seguinte pergunta: como que o professor vê o elemento da colonialidade nos projetos de internacionalização? O professor entende que os países do sul global são de interesse apenas econômico para as universidades do norte global? É isso mesmo? Sim, claro. Claro que é por interesse econômico, às vezes por interesse cultural e às vezes por mercado também. Eu vou dar só um exemplo. No Japão, cada ano tem 100.000 lugares na universidade vazio. Cada ano, por processo de crise demográfica no Japão. Então, imagina que cada ano o Japão tem 100.000 lugares que não sabe o que fazer com esses 100.000 lugares que existem já na universidade japonesa. Então, o Japão entrou no processo para atrair estudantes estrangeiros. E, claro, lá tem dificuldade, porque tem que formar pessoas para ensinar em inglês, tem que fazer programa novo. Então, a questão de internacionalização não tem que ser somente dentro das relações da colonialidade, ou da relação de poder, ou da relação de hegemonia. A questão da internacionalização tem que ser em um modo muito mais amplo. Mas o que falo é que precisamos sair desse processo de relação colonial. Por exemplo, se você vai a Moçambique, a Angola, a Guiné-Bissau, a maioria de estudantes que esses países mandam por estrangeiro, manda por Portugal. Eu não vou criticar isso, mas eu falo que você está todavia no esquema de pós-colonialidade. Tem que diversificar um pouco mais. Então, esse é importante. Diversificar a forma de fazer essa parceria. Agora, retornamos sobre blended learning. E eu quero conectar a questão de blended learning com a questão da valorização de todas as línguas e todas as idiomas. Por exemplo, a maioria do tempo, quando tem um projeto de seminário comum entre a Universidade Brasileira, a Universidade Chinesa, a Universidade Canadense, a maioria do tempo vamos escolher o inglês. É mais fácil por tudo. Eu desconcordo com isso. Justamente, por exemplo, se a Universidade Brasileira está presente de forma intensiva, tem que ser um curso bilíngue. Porque o palestrante, que o inglês é a língua materna, vai ter uma situação de poder permanente se você escolhe só o inglês. Quando você escolhe o inglês ou o português, o palestrante que domina o inglês vai ter a entender o português. Então, vai ser uma postura
não sempre na mesma postura de poder. Então, você vai fazer duas coisas, vai construir um projeto virtual, mas você vai construir um projeto cultural, do diálogo, e você vai melhorar o nível de inglês dos parceiros brasileiros e você vai melhorar o nível de português dos estrangeiros. E eu vejo assim, e assim você pode construir realmente um diálogo, uma colaboração, uma construção intercultural. Porque, na verdade, cultura, língua, poder são questões que estão juntas. E se queremos melhorar como essa questão se combina com a internacionalização, precisamos de uma relação simétrica, contrário da relação colonial. A relação colonial é uma relação assimétrica. É uma relação onde um tem sempre o poder e o outro tem que suportar esse poder. É interessante flexibilizar esse tipo de relação. Mas, às vezes, de forma pragmática, vamos escolher o inglês, é mais prático, é a língua internacional, às vezes questão de financiamento, mas eu sempre luto contra isso. Claro, não podemos dominar todas as línguas do mundo, mas se adicionamos 2 ou 3 línguas em um projeto de blended learning, é sempre melhor. Eu acredito. Perfeito, perfeito, professor Akari. Eu estou tentando aqui organizar, porque estão chegando mais perguntas, mas eu vou tentar organizar as últimas agora, e depois eu passo para o professor outras perguntas que surgiram. Que eu estou acompanhando tanto no grupo do WhatsApp dos conferencistas, quanto dos palestrantes, quanto dos mediadores, na internet, e aprendendo com o professor aqui, né, isso não é uma conferência, professora Karen, isso é uma aula magna, né, uma aula magna, esse é um curso de especialização hoje aqui, né. Eu queria organizar com mais 2 perguntas aqui, depois eu queria fazer um comentário final, aí a gente vai estar nas considerações finais do professor. A pergunta agora, professora Kari, é sobre o processo de decolonização dessa internacionalização. Tem 2 boas perguntas. A primeira é do Fernando Franzói da Silva. Ele pergunta, professora Kari, seria preciso descolonizar a internacionalização? E sim, como fazer isso diante de políticas atuais que reforçam as desigualdades regionais e de blocos? E aí, um outro professor, que é de São Paulo, Ademar Franco, que vai vir aqui para a UNB também, ele pergunta, internacionalizar com os de infraestruturas iguais não exclui a oportunidade de descobrirmos aquilo que nos separa de forma abissal, para que isso seja objeto de reflexão para uma transformação local? Não, é importante essa última observação sobre justamente descobrir essa distância em equipamento, em tecnologia. Então, falando que justamente esse vai permitir-me fazer uma nuance, problematizar um pouco. Eu falei que precisamos sair do paradigma que aprendemos somente com pessoa mais excelente da gente. Sair desse paradigma total. Mas isso não significa que não necessitamos, às vezes, entrar em contato justamente com um laboratório, com uma equipe que está situada no top da excelência para aprender outras coisas. Então, a pergunta não é excluir totalmente a necessidade de entrar em contato com laboratório, universidade, que tem tanta distância com nossa situação. Eu não falei assim, mas falei que precisamos pensar que podemos aprender de todo tipo de universidades, de todo tipo de desenvolvimentos. Não sei se tem problema de corte de energia elétrica. Aqui na Suíça, quase nunca a energia elétrica se cortou. Não lembro mais quando a última vez não tive energia elétrica. Mas na África, quando vou na África, o corte da energia elétrica é comum. Então, claro
Isso não significa que um pesquisador de biologia, de ciência, do ciência humana e social, não pode aqui vir na Suíça adaptar e transformar algumas metodologias para seu próprio contexto. Mas o que falei que é a ideia não excluir a possibilidade de aprender do vizinho. Vou ilustrar de outra forma. Na verdade, o Brasil é um país continente. Significa que um colega do sul do Brasil, de São Paulo, o Rio Grande do Sul, o Paraná, pode aprender aqui na Suíça, mas pode aprender no Amapá também. Pode aprender também no Rondônia, pode aprender no interior do Nordeste. Significa que podemos aprender de contexto diferente. Porque, de toda maneira, sempre precisamos adaptar, precisamos se apropriar as competências que podemos ter dentro de um processo de internacionalização. Então, esse é só para mudar a percepção. Eu não falei que não, às vezes não necessitamos, do nível institucional, às vezes realmente necessitamos importar tecnologia. Precisamos adaptar tecnologia, que será mais avançada. Mas, no mesmo tempo, necessitamos ser conscientes que podemos aprender do vizinho. Na verdade, é muito mais complexo que a questão da internacionalização. É a questão que tipo de sociedade queremos. Então, é muito mais complexo que a questão da internacionalização. Perfeito. Ok. Eu creio que chegamos à conclusão. Vou deixar você, Kleber, as palavras de conclusão. Muito obrigado. Não, imagina, vou retornar o turno para o professor. Eu queria só fazer uma colocação final e eu passo a palavra para o professor fazer suas considerações finais a partir dessa conferência que o senhor nos preferiu. Professor Akari, eu estou acompanhando aqui, né, em todos os canais possíveis, né, todo mundo está muito encantado com a fala do professor, né, nós ficamos muito felizes de tê-los, né, queríamos recebê-lo em Brasília, de uma forma presencial, mas não foi possível, mas o ano que vem nós vamos estar todos vacinados, nós vamos trazer o professor da Universidade de Brasília, pode estar certo disso, estamos convictos. E eu queria fazer só um comentário final, a partir de tudo que o professor falou, que foi muito interessante. Só para efeito de divulgação de algumas coisas que o nosso grupo tem pensado, eu queria saber se o professor, se isso aí faz sentido para o professor. Nós, como grupo, né, de pesquisa, estamos organizando um livro agora, vai ser publicado agora nesse primeiro semestre, chamado Políticas Linguísticas no Brasil. Mostrar os cenários dessas políticas linguísticas, porque nós somos num país, né, professor, que ainda, quando fala de internacionalização, a gente valoriza muito a língua do outro e não valoriza as nossas próprias línguas. É aquilo que o professor falou de uma forma indireta, né? Nós precisamos de entender o Brasil e compreender os Brasis dentro desse Brasil, né? Então, esse livro que a gente está organizando, o Kanavira Rajgopala, da Unicamp, que vai fechar o nosso evento, eu acho que ele vai dar um retrospecto um pouco nessa perspectiva. E aí eu queria só realçar também um outro aspecto, que o nosso grupo pensou também, professor, em mostrar para o Norte o que nós pensamos como o Sul. Então, nós fechamos uma parceria com a editora Hotlet. O meu orientando de doutorado, Lauro Pereira, a quem eu gostaria de agradecer muitíssimo, está organizando um livro comigo na Hotlet para nós mostrarmos o que é internacionalização, mais essa perspectiva sulear, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa numa valorização local, nós precisamos de pensar numa internacionalização global, né? Mostrar o que nós estamos pensando. E o último comentário que eu queria fazer para o professor aí depois o professor pode fazer o fechamento para nós aqui, é que muito, né, professor Akari, a gente tem discutido muito aqui no Brasil, eu acho que até fora, sobre internacionalização do ensino superior, mas a gente não tem uma predisposição de discutir como a gente faz a internacionalização da educação básica, técnica e tecnológica. Partindo da ideia de que a grande desigualdade nesse país chamado Brasil, ela inicia no processo de escolarização. Aí eu queria perguntar para o professor, será que repensar criticamente numa internacionalização crítica para a educação básica não seria uma condição interessante para nós termos uma perspectiva um pouco diferente dessa internacionalização,
a partir das vozes desses participantes do processo. Não pensando mais em internacionalização como sendo algo vindo do top-down, né? Mas vindo bottom-up. Vamos ouvir os agentes, os alunos e assim por diante. Aí, se o professor pudesse nos honrar, fazer alguma consideração sobre esse assunto, acho que os palestrantes, os conferencistas, né, e toda a audiência presente, ficaria muito satisfeito de ouvir o professor. Por gentileza. Muito obrigado, Kleber. Vou começar por a segunda, a questão justamente a internacionalização da educação básica, a internacionalização do ensino superior. Claro que, como falei no início de minha palestra, em todo lado do mundo, a internacionalização ficou como discurso institucional, sobretudo. Em discurso institucional, todo lado do mundo tem a internacionalização. O problema, justamente, na educação básica, na formação de professores, no ensino meio, a internacionalização está chegando com a questão do currículo, está chegando com a questão da prova standardizada internacional, como o PISA. Lastimosamente, no Brasil, a ideia é que o Brasil tem que mudar seu ranking na PISA, porque isso é a internacionalização. E, na verdade, eu desconcordo completamente. O Brasil tem que repensar totalmente seu currículo, integrando, no mesmo tempo, os Brasilis, plural, como você falou, e a questão da internacionalização, em meu ponto de vista, está chegando muito forte com a questão das sustentabilidades. A questão, justamente, vou dar um exemplo concreto, não sei se vamos concretar esse projeto, eu tenho uma parceria com uma professora na Escola Internacional, aqui em Suíça, e pode ser que ele vai cruzar Brasil, ele é professora de física, vai cruzar entre Portugal e Salvador de Bahia em um barco e vai fazer trabalhar os alunos na Suíça sobre a questão da água, uso de água na física, e ele me pediu um pouco ajuda, supervisão para como fazer trabalhar a questão do desmatamento, a questão da Amazônia, a questão como se usa água na Suíça, no Brasil, fazer um trabalho comparativo. Então, eu vejo a internacionalização da educação básica vai chegar com a questão do meio ambiente, com a questão do preservar a natureza, e essa questão você não pode fazer a um nível local. Você precisa internacionalizar. Na verdade, o mundo inteiro não quer roubar a Amazônia brasileira, mas a Amazônia brasileira não pode sobreviver sem todas as mudanças climáticas no outro lado do mundo. E outro lado do mundo não pode sobreviver se não tem mais floresta na Amazônia. Então, essa questão, como leva a estudante na educação básica a internacionalizar o conhecimento que tem. Então, essa é uma perspectiva que me parece possível e interessante. Agora, sua outra pergunta, a questão como realmente internacionalizar nesse contexto do Covid, esse contexto de dificuldade. Confesso, não temos muito tempo, mas eu sempre estou surpreendido de que o brasileiro tem muito mais olhar afora que olhar interno no Brasil. Na verdade, você vai poder desenvolver a internacionalização no Brasil o dia que você vai ter um olhar cruzado no problema interno na Universidade Brasileira. Porque o sistema de ensino superior no Brasil tem muitas diversidades. E quando você seja capaz de analisar essas diversidades, de analisar como tornar essa diversidade em uma força, você vai poder internacionalizar. Significa internacionalizar, você vai construir sobre um sistema nacional diverso, equilibrado, e um sistema nacional que responde à aspiração da comunidade, do povo, de desenvolvimento social e econômico do país. Então, eu vejo, às vezes, no Brasil,
tem essa tendência a ter olhar muito rápido para fora antes de consolidar o olhar interno. Então, na verdade, para terminar, para internacionalizar, você precisa ter uma visão nacional muito clara para poder internacionalizar. E quando você veja um país como a China, como alguns países asiáticos, como a Coreia, como Taiwan, claro, não se pode comparar com o Brasil, culturalmente, socialmente, mas um país como a China tem uma visão clara que querem na universidade. E com essa visão clara, podem ter que querem com a internacionalização e que não querem com a internacionalização. Muito obrigado. E Muito para obrigado. a questão do livro, para a última palavra, claro, a questão do multiculturalismo é uma questão central em meu trabalho de pesquisa. Justamente, eu fiz um livro no Canadá faz 2 anos e justamente tratei no livro multiculturalismo no país do norte de forma majoritária, mas eu fiz a inclusão do Brasil. Não essa lista do país. Trabalhei sobre Estados Unidos, Canadá, França, Suíça, Brasil. E justamente eu vejo a questão intercultural, interlinguística no Brasil muito interessante, porque podemos dizer que o Brasil é um país do Sul, mas não é um país totalmente desconectado com o Norte. Para explicar rapidamente a questão da realidade colonial na África, a colonização ficou no mente. Mesmo se os europeus não estão mais em cargo da África. Claro, tem intervenção militar, tem hegemonia, mas na maioria dos países africanos, são africanos que são no poder. Mas no Brasil é um pouco mais complexo, como o resto da América Latina, porque a questão da colonialidade fica no mente, mas fica também na população, porque tem uma população com um grau de mistura muito importante, dependendo da região do país. Então, o Brasil tem uma postura muito estratégica, no mesmo tempo pode se posicionar como um líder para sulear a internacionalização, no mesmo tempo o Brasil não se pode desconectar completamente no debate que acontece nos países do norte. Então, é um país intermediário, e quando você está em um país intermediário, tem muita possibilidade para dar um aporte original. Outro problema tem que ser um interesse dos países do norte, interesse do que acontece no Brasil. E, às vezes, esse interesse existe, mas, às vezes, esse interesse está cada vez mais difícil, por o contexto político, por a questão digamos, a relação do Brasil com o resto do mundo. Mas parabéns para esse livro e com muito prazer vou ler. E ótimo, professora Kari. Espero encontrar-lhe pessoalmente em uma próxima oportunidade. Sim, professora Kari, nós vamos nos encontrar em Genebra ou em Brasília. Em Genebra eu vou aproveitar para conhecer o professor pessoalmente e para rever meu amigo Joaquim Dolls, da Universidade de Genebra. Com muito prazer. Joaquim é também um amigo querido. Ah, que ótimo. O Joaquim, o Broncardo, aí a gente vai sair todos nós juntos aí para celebrarmos juntos, tá bom, professor Kari? Exatamente. Então, em nome da comissão organizadora, queria agradecer muito o professor, o Kanda, tá? Cumprimento africano. Muito obrigado. Muito obrigado, muitas graças. Né? Foi ótima a fala do professor. Professora Kari, eu queria terminar a minha fala com uma citação, falando o que a professora Heloísa Salles colocou no chat aqui. Ela falou que, ela citou Gandhi, quando fala que não sei tudo, mas não há nada que não possa aprender. Então, acho que essa manhã o professor nos fez chegar à conclusão de que nós não sabemos tudo, mas nós estamos dispostos a aprender com o professor Kari. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado. Muito obrigado, Oliosa, para essas frases muito apropriadas. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou voltar agora a palavra para
o cerimonial, que é a Delúbia St. Clair, que vai dar continuidade aos informes muito importantes para a continuidade das nossas atividades. Seja bem-vindo, Delúbia, o palco é seu. Obrigada, professor Kleber. Estamos aqui extasiados, né, com as reflexões que o professor Akari nos traz e nos instiga, né, a pensar aí em encaminhamentos mais solidários e colaborativos na promoção de uma internacionalização da educação que seja sulear. Muito obrigada, professora Akari, mais uma vez. E eu gostaria de informar a todos e todas, né, que estão nos assistindo, que, de acordo com a programação, agora nós vamos para o painel colaborativo. O painel colaborativo de hoje é intitulado Educação Internacional para o Sul Global, Experiências, Projetos e Parcerias. E o painel ele vai acontecer numa sala virtual do Zoom, então você que está aí no YouTube, conforme o link que foi disponibilizado no site do evento, você pode entrar nessa sala virtual, porque o painel colaborativo, como o próprio nome já diz, é um espaço em que poderemos compartilhar as experiências de internacionalização e ouvir vocês, participantes do evento, que é um dos nossos objetivos, né, ouvir vocês, ouvir as realidades locais em relação a esse processo de internacionalização. Então, vocês estão convidados a entrar nessa sala agora para que possamos dar continuidade à programação do evento. Muito obrigada a todos, eu encontro vocês na sala virtual, e lembrando que depois do almoço, às 14 horas, nós teremos a roda de conversa sobre políticas linguísticas e formação de professores de línguas. Até breve.